eu fico pensando assim, né, nessa questão, né, que a gente vai analisar agora algumas redações, né, e essa questão do discurso linear e do discurso pictórico, né, porque eu tenho a sensação de que o discurso linear ele é mais visível, né, assim, eu posso ser que eu esteja enganado, né, mas quando eu penso na na questão do discurso linear, né? Você mesmo diz aí, né, que tem limites claros, né, entre o discurso autoral e o discurso alheio, né? E o discurso pictórico talvez esteja aí um pouco mais misturado, né? E aí eu fico pensando assim, né, qual é a função, né? Porque como é que isso ajuda a gente analisar um texto, né? Porque a gente está falando de relações dialógicas, né? E a gente está falando desse modelo de transmissão, né, do discurso alheio, e por que também tantas nuances, né? Em que medida essas nuances elas podem ajudar a gente a analisar os textos, né? Eu fico pensando, porque aí depois a gente tem uma gama de categorizações e classificações de tipos de discurso linear e tipos de discurso pictórico, né? Em que medida isso é importante para as análises? Eu acho que isso é uma coisa que a gente fica se perguntando, né? Um pouquinho, né? Eu acho que tem essa porque eu não sei se essa categorização, que é do Voloshinov, né, que está lá em Marxismo e Filosofia da Linguagem, ele reaparece depois em algum outro lugar, né? Eu vejo lá que no livro antigo, né, está no capítulo 9, né? Da Sheila Grilla, na nova tradução, não me lembro qual o capítulo que ele está, né? O discurso do outro, né? Então, antes mesmo da gente pensar essa questão da redação, eu fico perguntando, né, em que medida isso pode nos ajudar a fazer análise de agora, redações, romances, né? Eu ia falar texto, né? Porque a minha boquinha fica com vontade de falar texto. Pode falar, você pode falar. Não vamos nos policiar, né? Isso. José, olha, eu vejo assim, com relação a essa classificação, né? Eu olharia o marxismo e filosofia da linguagem como um todo, né? Como um projeto discursivo. Então, ele pega na primeira parte e ele vai falar assim, olha, qual que é o papel da filosofia da linguagem, o que é a filosofia da linguagem, como eu posso propor uma linguística marxista que colabore para o marxismo, que traga questões de filosofia da linguagem. Então, é uma ideia, né, de aplicar o marxismo aos estudos da filosofia da linguagem e da linguística. Aí, na segunda parte, ele vai falar assim, bom, mas para eu propor, eu vou ver o que já foi feito. Aí ele critica duas grandes correntes do pensamento linguístico, é assim que ele nomeia, né, correntes do pensamento linguístico, que são o objetivismo abstrato, no Brasil mais conhecido na figura do Saussure, e o subjetivismo individualista, na primeira versão, o subjetivismo idealista. Então ele fala dessas duas grandes tendências que ele entende, e aí ele vai propor o que para ele é a linguística, né? Então ele vai falar assim, ó, o subjetivismo olha para o sujeito, o objetivismo olha para o sistema, para mim é sistema, é sujeito, é a interação. E aí ele vai propor que a linguagem é interação discursiva, que foi aquilo que a gente começou, né? Por isso que esse caminho metodológico está justamente no capítulo 3 da segunda parte, em que ele já fez as duas críticas e agora ele vai propor o dele. Aí, só que ele fala assim, tudo bem, mas isso tudo aqui ainda é uma discussão teórica. E a minha proposta metodológica é aplicar isso a fenômenos concretos. E dentre esses fenômenos, ele vai escolher os tipos de discurso
para analisar. E é o que ele vai fazer na terceira parte. Então, quando ele chega nos tipos de discurso, é com esse intuito. É assim, é a minha leitura, né? Que é aplicar efetivamente aquilo que ele colocou lá no subtítulo. Um método sociológico. Como eu faço uma linguística filosófica marxista sociológica e como eu aplico ela efetivamente. Então, eu vou aplicar na análise dos tipos de discurso. Na verdade, o que ele está dizendo é, se analisa os tipos de discurso, por exemplo, observando questões linguísticas, tempos verbais, pessoas, flexões, mas não se analisa o que? A interação que existem por meio desses tipos de discurso. Então, o tipo de discurso direto, por exemplo, ele tem uma interação diferente. O linear, nas modificações lineares. Por quê? Porque ele marca muito claramente, olha, eu falei, agora é o outro. Quando eu marco muito essa distância, muitas vezes é um discurso reverencial. Eu não posso intervir na palavra do outro. É uma palavra sagrada, é uma palavra da autoridade. Eu tenho que deixar longe de mim. E quando eu tenho, por exemplo, nas vertentes pictóricas, não. É um discurso mais fluido. E, inclusive, que eu posso entrar na palavra do outro, que eu deixo o outro entrar na minha palavra. Ele vai falar que isso, e ele faz essa historiografia, digamos assim, são momentos históricos que trazem diferentes modos de interagir com as palavras alheias. Então, ele vai falar assim, olha, em determinada época do desenvolvimento humano, então, eu tinha um contexto em que a palavra do outro, por exemplo, na Idade Média, eu tinha que reverenciar. Então, ali, as modificações em estilo linear vão ser mais frequentes, porque eu tenho que marcar o limite da minha palavra com a do outro. Quando eu tenho, olha o que ele fala, vamos dizer assim, um mundo mais relativista, até uma crítica ao relativismo, ele faz isso lá no finalzinho do texto, de tal maneira as pessoas não se sentem autoridade que ela não marca a palavra como dela, ela fica falando da palavra do outro, dizendo um de acordo com tal, e isso vai permitir uma determinada fluidez. Então, ao mesmo tempo que é bom, por um lado, mostra a falta de uma verdade. Então, em contextos mais dogmáticos, eu tenho um discurso mais linear, em contextos menos dogmáticos, eu tenho mais modificações do estilo pictórico. Então, é essa que é a ideia dele, ele faz isso, inclusive tem até um quadrinho, não trouxe aqui hoje, mas que ele põe por etapas do tempo ali, né, como essas variedades vão se mostrando. Então, eu acho que para mim é isso. Agora, eu concordo com você. Veja, eu coloquei 4 critérios de análise, dentro deles há subcritérios, né, e tipos vários. Quem está aqui, né, conosco, aquele pesquisador, ele tem que ver se isso tem relevância para ele, na pesquisa dele. Mas por que eu quis tanto abordar isso? Porque, veja, gente, todos esses 4 critérios são modos de interações dialógicas. São modos de relações dialógicas. São modos daquilo que eu estou falando, que é um dialogismo interno. Relações dialógicas internas. Então, quando eu olho ali, por exemplo, um discurso bivocal, no narrador-autor, são duas figuras próprias da narração, internas à narração, mas eu tenho relação dialógica. Quando eu olho duas personagens dialogando, são duas instâncias no interior de uma narração, é uma relação dialógica interna. Então, existem as relações dialógicas externas, existem, elas inclusive entram nas narrações, mas existem aspectos específicos de relações dialógicas internas, que essa classificação aí, eu acredito, nos permite ver, entendeu, Zé? É a minha ideia, né? Você tá sem som, Zé? Mais uma outra pergunta que eu acho que também pode aparecer aí, que é a questão assim, geralmente quando a gente vê um conjunto de análises, a gente separa o autor do narrador, né? E o autor é uma instância totalmente fora, que não tem presença no texto. A gente vai ver que o que você conta é o narrador que existe lá e que está contando a história. A gente, quando pensa essa questão da análise, a gente pensa também o autor
como elemento integrante do texto? Então, se a gente olhar por essa perspectiva deles, do círculo, sim. Porque eu tenho esse exterior que é o autor-pessoa, mas eu tenho necessariamente um autor-criador. E nesse projeto arquitetônico desse autor-criador, por exemplo, no discurso do narrador, que uma determinada corrente até de análise literária vai falar, ó, é o narrador falando, para o Bakhtin, para o Voloshinov, são dois. É o narrador servindo a voz do autor. Então, a narração é um discurso bivocal de orientação única. Então, assim, do meu ponto de vista, né, claro, eu sou um bakhtiniano, né, eles trazem, como eu vou dizer, um refinamento para as análises. Eles trazem pontos de vista muito interessantes, né, que você não vai ver, às vezes, em outros estudiosos. Uhum. Narrador e autor faz discurso bivocal? Eu não entendi muito bem isso. Sim, quando tem, por exemplo, a gente vai ver, né, aqui, por exemplo, nesse exemplo de redação, coloca ali 3 quilômetros de extensão. Era o que a notícia do jornal denunciava. Isso é um discurso do narrador, certo? Mas, na visão do círculo, eu não tenho só a voz do narrador, porque ela está servindo ao projeto discursivo do autor. Então, tem a voz do narrador e a voz do autor, para o mesmo objetivo. Então, é um discurso bivocal de orientação única. Eu tenho duas vozes ali. E todas duas concordando, né? Se As ajustando. duas concordando, exatamente. Na paródia, eu vou ter as duas, não é necessariamente autor e narrador, discordando. Em sentidos opostos, né? Porque, por exemplo, quando eu parodio, eu pego um discurso de alguém que é sério e eu coloco no sentido contrário, que é no sentido humorístico. Então, elas estão com objetivos, nas palavras deles, diametralmente opostos, né? Uhum. Alguém mais gostaria de perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa? Não, né? Então, a gente começa as análises, então. Tá bom, olha, então, assim, só contextualizando aqui a redação, gente, é assim. Essa redação foi um aluno, né? Desculpa, um candidato ao vestibular da Unicamp de 2000, vestibular 2000, né? A redação foi escrita em 99. Tinha a seguinte proposta: que o candidato criasse um repórter investigativo, um investigador que, procurando saber a respeito de uma mancha de óleo que apareceu no rio Atibaia, e era uma notícia verdadeira, lá da região de Campinas, ele descobrisse que aquilo fazia parte de uma conspiração maior. Tudo bem? Então, esse candidato ele é instigado a pensar em alguém que vai procurar saber por que existiam essas manchas de óleo no rio, e, ao descobrir isso, ele vai ver que isso faz parte de uma conspiração maior. Eu vou ter que ler toda a narração com vocês, porque senão a gente não consegue ir para análise, tá bom? Bom, então vamos lá. 3 quilômetros de extensão era o que a notícia do jornal denunciava. A mancha de óleo que surgia no rio Atibaia era enorme e ele era um detetive ignorado nacionalmente e que nunca havia solucionado um caso que tivesse um raio de mais de 100 metros. Era muita honra. Ora, Maurício Fiasco. O próprio nome declarava seu desempenho em qualquer situação. Conseguira afastar inúmeros clientes durante toda a sua carreira, mas estava disposto a dar uma reviravolta em sua profissão. Os clientes, a partir daquele caso, teriam que marcar hora para visitá-lo, ele teria uma secretária e um celular, não viveria mais às custas de sua mãe viúva, e a fama o fascinava incrivelmente. A CETESB o contratara para descobrir a causa das manchas. Dentro de 15 dias, haveria uma reunião com o subgerente da CETESB e sua equipe para ver os principais pontos do fato. 15 dias era muito tempo. A população se queixava, pois a suspensão do abastecimento de água estava comprometendo a vida de cerca de 100 mil pessoas, moradores. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Maurício Fiasco e a equipe da CETESB iam todos os dias às margens do rio Atibaia verificar o estado. Os aparelhos mostravam a impureza da água. Um dos membros da equipe insistiu na notícia de jornal e disse que realmente a única saída era anunciar publicamente que o óleo fora despejado no esgoto doméstico.
Mas era uma afirmação precoce, fiasco, preferiu não sustentar. 10 dias se passaram e o detetive não desvendara nada a respeito do crime ambiental. Estava com medo de enfrentar o subgerente e não alcançar a fama desejada. Confirmara, portanto, novamente seu nome, Fiasco. Decidiu redobrar seu empenho, não tinha mais almoço nem sonho. Qualquer descanso era sinônimo de preguiça. Foi até a estação de tratamento de água 1, recolheu informações sobre o rio Atibaia desde 1995 e concluiu que fatos semelhantes aconteciam todos os anos e na mesma época, outubro. Pesquisou, entrevistou funcionários que trabalhavam desde a época inicial aos ocorridos e viu que os produtos mudavam todos os anos. Dessa vez era muito mais grave, porque envolvia um número maior de moradores prejudicados. O produto também era mais eficaz quanto ao escândalo. Escândalo? Isso mesmo. Talvez fosse a chave do enigma. Causar escândalo na mídia para encobrir uma conspiração maior. Mas quem permitiria tal desastre? O subgerente? Não. Era a primeira coisa que vinha à cabeça de Fiasco, muito óbvio. Maurício não podia negar que era um fiasco. Mas, claro, o subgerente o contratara porque não acreditava na capacidade... Desculpa, gente, eu vim aqui ver. Na capacidade dele de desvendar o caso. Mas não tinha provas concretas para acusá-lo. E faltavam apenas 3 dias para a reunião. Desespero. E a fama de Maurício, a sua chance, esperou amanhecer e foi a CETESB. Bateu à porta do subgerente e pediu 1 minuto de seu tempo. Tentou de todas as formas expor suas ideias sem agressão, mas várias vezes fugiu ao controle. O subgerente, sereno, mesmo ouvindo tantas acusações, resolveu explicar a Maurício a situação equivocada. Nós, da CETESB, mantivemos em sigilo muitos dados e ocorridos no Rio. Contratamos 3 detetives sem que nenhum soubesse da existência dos outros 2. Fizemos o possível para que as coisas saíssem como o presidente da CETESB planejava. Os outros 2 detetives são muito melhores que você. A carreira deles é brilhante. Você é um fiasco, digamos assim. E me entristeço a falar, mas realmente foi o que nos deu mais trabalho. Esse escândalo, causado durante os 5 anos com produtos diferentes, era uma forma de desviar a atenção da população, enquanto nossa empresa desviava uma quantia significativa de dinheiro à Suíça. Não sou mais do que um subgerente. Fecho meus olhos e ignoro as atitudes financeiras do presidente desse órgão. Não tenho nenhum envolvimento, mas sei dos mínimos detalhes. Creio que, como um detetive, digno de ser chamado de brasileiro, aceitará que seu nome seja exposto na imprensa como confirmador de que o produto fora despejado em esgoto doméstico. Assim, sua fama desejada será alcançada. Terá clientes a seus pés, uma secretária e o celular. Maurício, boquiaberto, negou os luxos oferecidos, denunciou à imprensa e à polícia a atitude da CETESB. Ganhou fama, secretária e celular. Mudou principalmente sobrenome. Não era mais um fiasco. Chamava-se Maurício Brasil. Bom, então aqui a gente viu, né, a redação e a gente vai passar a olhar essas questões das relações geológicas. Obviamente, gente, eu trouxe os trechos da redação, mas eu não vou precisar ficar retomando, porque agora a gente já leu, né, a redação. Então, a primeira categoria de análise que eu propus é olhar a amplitude, que é o microdiálogo ou diálogo interior, os diálogos composicionalmente expressos e o grande diálogo. Eu já adiantei que o grande diálogo do romance não existe nas redações, né? Mas vamos ver aí um microdiálogo. E aqui a gente já começa a ter uma certa, digamos, dificuldade. Por quê? É tudo muito lindo na teoria, né? Mas a hora que a gente vai para a análise do dado, para a análise do texto, tá vendo, Zé? Vou usar a palavra texto. A gente se depara que, por vezes, você vai ter dúvida. Será que aquilo é microdiálogo, diálogo interior ou não é? Né? E aí, o que eu falo lá na minha tese, na minha dissertação? Para mim, não é nenhum problema. Você vai dizer, olha, tem um trecho que eu acho que claramente é microdiálogo e tem outro trecho que a gente não consegue discernir se é ou não. É o que acontece aí. Então, por exemplo, você tem lá,
Os clientes, a partir daquele caso, teriam que marcar hora para visitá-lo. Ele teria uma secretária e um celular, não viveria mais às custas de sua mãe viúva. E a fama o fascinava incrivelmente. Aqui, do meu ponto de vista, claramente, eu estou focalizando a autoconsciência desse personagem. É o que ele está pensando. Ele está pensando, nossa, a partir desse caso, eu vou ter cliente, vou ter secretária, vou ter celular, não vou precisar mais da minha mãe. Já nos parágrafos seguintes, você tem algo que pode ser ele pensando, pode ser um narrador relatando. A CETESB o contratara para descobrir a causa das manchas. Dentro de 15 dias haveria uma reunião com o subgerente da CETESB e sua equipe para ver os principais pontos do fato. 15 dias era muito tempo. Quem está pensando isso? É o Maurício Fiasco ou é o narrador? A população se queixava, pois a suspensão do abastecimento de água estava completamente comprometendo, a vida de cerca de 100 mil pessoas, moradores. Então, existem trechos que, para mim, são claramente microdiálogos, diálogos interiores desse personagem, e trechos em que eu não sei se aquilo é um microdiálogo ou já é a narração, tá bom? Foi assim mesmo que eu coloquei na tese. Ó, esse trecho é, para mim, claramente um microdiálogo, aquele outro trecho, não sei se ainda estou focalizando a autoconsciência ou já se é uma narração. Bom, vou trazer mais um trechinho aqui, porque daí aqui é que a coisa, como se diz, né, fica russa. Gente, o que acontece? Aqui tá, esse início que está na letra preta é claramente, do meu ponto de vista, narração. Foi até a estação de tratamento de água, ele foi, é uma ação, não é a consciência dele. Recolheu informações, concluiu, pesquisou, entrevistou. Só que, depois dele entrevistar, ele, talvez já pensando, dessa vez era muito grave, porque envolvia um número maior de prejudicados. O produto também era mais eficaz quanto ao escândalo. Isso mesmo. Quem está falando isso? É o narrador ou é a autoconsciência do personagem? Talvez fosse a chave para causar escândalo na mídia, para encobrir uma conspiração maior. Eu acredito que é ele. Mas quem permitiria tal desastre? É uma pergunta retórica. Em discurso indireto livre. O subgerente? Não. Aqui, para mim, olha, tem esse não, 3 pontos. Era a primeira coisa que vinha à cabeça de Fiasco. Aqui é o narrador. O que está na letra não grifada é o narrador. Então, ele se distancia do personagem. Inclusive, porque o que o Bakhtin vai falar? Que para focalizar a autoconsciência, o que as personagens pensam, o narrador precisa se aproximar. Quando ele não está na autoconsciência, ele se distancia da personagem. Então, aqui o narrador se distancia. Fala, era a primeira coisa que vinha na cabeça do Fiasco. Não é ele mesmo que está falando isso. Aí ele continua, muito óbvio. Talvez esse seja o próprio Maurício falando. Ou seja o narrador. Maurício não podia negar que era um fiasco. Mas, claro, o subgerente contrataram porque não acreditava na sua capacidade de desvendar o caso. Mas não tinha provas para acusá-lo, faltavam apenas 3 dias para a reunião. Desespero, e a sua fama, a fama de Maurício, a sua chance. Ponto. Para mim, mais uma vez, aqui, o narrador se distancia e mostra claramente um discurso do narrador. Esperou amanhecer e foi a CETESB. Aqui, gente, o que eu queria destacar? Veja que uma das coisas que é o Bakhtin que fala é que as relações dialógicas, quando eu olho elas no interior de um enunciado, elas são, do ponto de vista sintático, ilógicas, incompreensíveis. Veja, eu tô lá, olha, vamos pegar aquela frase, ó, mas quem permitiria tal desastre? O subgerente? Não. 3 pontos. Esses 3 pontos, eles, de alguma maneira, marcam uma mudança de um discurso que pode ser do narrador e do Maurício para um discurso claramente do narrador. Então, aqui eu estou passando de instâncias discursivas, de sujeitos discursivos diferentes. Como eu explico isso do ponto de vista da sintaxe?
As relações dialógicas, elas não são bem explicadas do ponto de vista da sintaxe, porque elas não são relações só sintáticas, elas são relações discursivas. Veja que quando eu fiz a leitura, provavelmente ninguém viu problema nisso. A gente entendeu o que o candidato tinha escrito. Mas aqui, a hora que eu olho para, por exemplo, essa passagem, e se eu for tentar fazer uma análise puramente sintática, eu vou ter dificuldade, porque esses 3 pontos, essa quebra da frase, ela não tem uma explicação sintática muito clara, e além de não ter uma explicação sintática muito clara, tem uma outra grande questão, que é a mais importante para o Bakhtin e para o círculo, que é qual? O fato de que ela não mostra o principal, que esses 3 pontos não estão aí à toa. Eles estão para mostrar uma passagem de vozes, uma relação de diálogo entre narrador e personagem. Então, uma hora eu tenho a voz do narrador com o personagem, ou só do personagem, e uma hora eu tenho a voz só do narrador. Então, essas relações dialógicas complexas, como o próprio Bakhtin vai dizer, o Wallerstein vai dizer, elas são complexas, elas não são simples. Você precisa ter um olhar focalizado para aquilo, né? E por isso que eu acho que são tão importantes essas categorias bakhtinianas, para olhar isso, para olhar essas questões que, uma primeira vista, não vão ser evidentes. Tudo bem, gente? Vamos prosseguir um pouquinho? Então, aqui eu estou vendo, já que o próprio microdiálogo dele, ele é um microdiálogo, gente, só para comentar, bastante complexo. Por quê? Porque na cabeça dele ecoam vozes de várias pessoas, mas especificamente essa redação, ela tem algo muito interessante, que o Bakhtin vai ver também no Dostoiévski, que é quando o narrador parece dialogar com a personagem. É como se ele descesse ao nível da personagem para dialogar com ela. Veja que é como se ele estivesse dialogando com ele, né? Até a gente viu um texto anterior. Ah, é um fiasco? Não é um fiasco? É como se ele estivesse dialogando com a personagem. Certo? Bom, isso acontece em todas as redações? Não. Esse tipo de diálogo entre o narrador e a personagem acontece pouquíssimo, e, na minha opinião, das redações que eu analisei, essa é a redação em que isso aparece de maneira mais clara, por isso que eu trouxe. Bom, agora vamos passar para outra questão, que é a orientação da palavra, tá bom? Orientação da palavra, gente, eu falei, né? Existem 3. Discurso referencial, que é o discurso orientado por referente, o discurso objetificado e o discurso bivocal, tudo bem? Vamos lá. Então, no discurso orientado para o referente, eu vou trazer um exemplo. É aquela fala dos subgerentes da CETESB. Quando o Maurício fala, olha, vocês estão derramando propositalmente produtos na água, e o subgerente vai falar, nós da CETESB mantivemos em sigilo muitos dados ocorridos no Rio. É um discurso referencial, porque o subgerente está falando sobre algo, sobre os dados que eles mantiveram em sigilo, sobre o fato que eles contrataram 3 detetives, sobre, enfim, digamos assim, as maracutais que eles estão fazendo. Esse é o objeto. Tudo bem? Então, ele é um discurso referencial. Tudo bem? Aí, na sequência, eu vou trazer um exemplo de discurso objetificado, que é o mesmo. Vocês vão falar assim, não, Lucas, espera aí, meu amigo. Ou você tá louco, ou você tá querendo nos deixar loucos. Mas o que acontece, gente? O discurso do subgerente não é um discurso de personagem, é um discurso de personagem. Para ele, para o personagem, o objeto é a falcatrua. Mas para o narrador, o discurso dele é o próprio objeto. O discurso do personagem é objeto na voz do narrador, na voz do autor. Então, por isso que ele também é um exemplo de discurso objetificado. Então, não é que eu esteja louco, não. Eu posso estar louco na minha análise, mas é essa a minha análise, que também é um discurso objetificado. Porque aqui é um narrador falando. Desculpa, um personagem falando. No mundo real, gente, a gente não
não teria esse discurso objetificado, porque eu não tenho a instância de narrador. Tudo bem? Então, se eu estou falando lá de uma árvore, eu estou falando da árvore. Não tem um narrador que está falando que eu estou falando da árvore, né? Eu não sou um discurso, eu não sou objeto no discurso da voz do narrador. E agora, porque sempre as coisas podem piorar, eu vou trazer o exemplo de um discurso bivocal, tá bom? E que daí vocês vão querer ficar bravos comigo, mas é o mesmo. Como assim, Lucas? É o mesmo, meu amigo? Gente, o que acontece? O gerente da CETESB, ele não está conversando com alguém? Sim, ele está conversando com o Maurício. Até esse momento, o Maurício Fiasco. Depois é o Maurício Brasil, que ele muda de sobrenome, né? Mas o que acontece? Um dos tipos de discurso bivocal, de tipo ativo, é esse do diálogo, das réplicas. Ele está tentando convencer o Maurício a dizer que foi despejado em discurso em esgoto doméstico. Então ele está fazendo o discurso dele, mas o discurso dele já está mirando a resposta do outro. Ele não está lá com os amigos dele, confabulando as falcatruas, os desvios, o que eles vão fazer. Ele está usando a palavra dele para impactar o outro, sentindo a palavra do outro, nos termos do Bakhtin, o tempo todo. Então, quando ele está falando das falcatruas, ele não está falando só das falcatruas, ele está tentando convencer o outro que ele aceite aparecer na mídia como confirmador de que foi um esgoto doméstico. Por isso que, inclusive, ele vai dizer assim, né? Eu trouxe um trecho maior, né? Creio que, como detetive digno de ser chamado de brasileiro, você aceitará seu nome, tal, tal, tal. Então, todo esse discurso dele já é voltado para a resposta do outro. Sente a palavra do outro. Veja que a palavra, a resposta do Maurício não está dentro. Ela é sentida. Ela orienta o discurso bivocal. O discurso bivocal, ele não coloca dentro, ele sente a palavra do outro, ele se direciona para a palavra do outro. Tá bom? Nessa subclassificação, que é o discurso bivocal de tipo ativo. Tudo bem, gente? Tem uma pergunta, posso fazer? Com certeza. É porque, assim, quando a gente fala do discurso objetificado, né, a gente pode pensar que o autor está um pouco ausente, né? Assim, não digo assim, o autor está ausente, não está ausente. Eu digo, uma peça de teatro, só os personagens falam, né? Certo. Então, só os personagens falam, o autor está ali no projeto da organização do discurso, do dizer, mas ele é um discurso objetificado. Correto ou eu estou errado? Zé, assim, eu teria que parar e refletir, porque o Bakhtin e o Valachinov também, né, eles comentam um pouco a respeito do drama, que é esse momento em que eu não tenho a palavra expressa do narrador. Só que, ao mesmo tempo, ele que organiza essas falas. Então, embora eu não tenha ali, digamos, uma instância de narração, ele já vem dentro de um projeto discursivo fechado, dado pelo outro, né? Ele vai dizer exatamente o que o outro vai dizer. Ele, nesse sentido, posso refletir mais sobre isso, mas para mim seria um discurso objetificado, sim, só que não pelo discurso do narrador, pelo discurso do autor-criador, que compôs a peça. Ele que vai organizar as falas e dizer o que eles vão dizer e quando, né? Quando é dada essa palavra para o outro. Mas por que eu estou dizendo isso? Existe uma instância acima da fala do ator, certo? Não é como na nossa fala cotidiana, que não existe alguém que vai dizer o que nós vamos falar, que vai organizar a nossa fala. Não existe uma instância superior. E mesmo ali no drama, ainda que eu não tenha expressamente um discurso de narrador, eu vou ter um discurso que organiza as falas, né? Porque quando eu leio isso, eu fico fazendo algumas oposições, né? Principalmente assim, o que é genuinamente objetificado, né?
é quando você não teria a interferência do narrador, né? Eu fiquei imaginando assim, né? Os personagens falam por si só, têm autonomia de dizer e está ali concretizado. E aí, porque o discurso orientado para o referente, talvez eu tenha uma coincidência, né, ou não, né, do narrador com o personagem, né? Eu fico- Ele faz uma leitura do ato do outro, né? O narrador, de alguma forma, faz uma leitura do ato do outro. Eu estou fazendo uma leitura em cima do que você falou, né? Tá. E aí esse discurso bivocal é quando de verdade eu consigo, para mim entender, né? Para eu entender, desculpa, para eu entender melhor, é, eu fiquei pensando assim, o discurso objetificado, eu tenho uma voz que não tem uma, uma determinação do narrador, né? E aqui eu tenho, no discurso bivocal, eu tenho a voz do narrador e a voz do personagem se entrecruzando e com uma orientação, que pode ser, que aí você também colocou, que aí essa orientação é que, se elas, do tipo ativo, eu acho que tem uma reação, mas que você não retoma a fala do outro, não é isso? Foi Existem aquele tipos de tipo exemplo. ativo, né? Hã? Existem tipos de tipo ativo, mas eu acho, Zé, pela sua fala aqui, que eu acho que eu expliquei mal. Eu vou tentar reexplicar. Porque, assim, acho que não é isso que você está propondo, talvez a minha explicação não tenha sido clara. O discurso referencial é o discurso do personagem voltado para um objeto. Então, eu vou te dar um exemplo. Quando o Raskolnikov, por exemplo, ele foi lá, matou a velha e sujou a barra da calça dele, que estava toda em fiapos. E ele corta aqueles fiapos lá e ele guarda. Quando ele está falando assim, onde estão os fiapos? Esse discurso dele, para ele, personagem, é um discurso referencial. Por quê? Ele está voltado para um referente do mundo. Qual é o referente? Os fiapos. Tudo bem? Só que, ao expressar isso, quando eu tenho lá, então Raskolnikov, no meio do quarto, se pergunta, onde eu coloquei os fiapos da calça? Esse discurso dele é objetificado do ponto de vista do narrador. Porque o narrador está olhando para o discurso dele acima do Raskolnikov. Como diz Bakhtin, o Raskolnikov ingenuamente fala dos fiapos, mas o narrador está acima dele. Então, o narrador é que objetifica o discurso dele, tá bom? Agora, vamos supor que nessa história aí dos fiapos, lá manchados de sangue, o Raskolnikov está perguntando, mas entra um colega dele, não é assim que se dá na narrativa, tá, gente? Só dando um exemplo. Daí o Razumikin vai falar assim, mas por que você está preocupado com isso? Veja, ali eu tenho um discurso bivocal, porque isso se tornou motivo de conversa entre eles, de disputa entre eles. E aí o Raskolnikov pode falar, não estou preocupado com nada, mas ele está. Mas ele está falando que não está, porque ele está levando em consideração o discurso do outro. Eu vou voltar para o meu exemplo da árvore. Estou lá caminhando, né? Passo, vejo o meu vizinho cortando a árvore. E daí eu falo assim, que linda árvore. Em tese, o meu discurso seria referencial, porque qual que é o referente dela? A árvore. Nesse caso, tem discurso objetificado? Não, porque não tem a instância de narrador. Eu sou uma pessoa real, o meu vizinho é uma pessoa real. Só que, como eu falei isso da árvore, porque o meu vizinho está cortando a árvore, não é porque ele está lá abraçado, não, eu falei para criticar, aí esse discurso referencial, aparentemente referencial, é um discurso bivocal, porque ele busca atacar o discurso do outro, ele responde ao discurso do outro, tá? Então, discurso objetificado eu só vou ter se eu tenho a instância da narração, se eu tenho um narrador. Os nossos discursos, em tese, os discursos nossos reais, eles seriam referenciais.
Então, se eu vou lá e faço uma postagem política falando de um político, eu estou falando daquele político, é referencial, beleza? Beleza. Mas, em geral, na verdade, o discurso referencial quase não existe, vai dizer o Bakhtin. Por quê? Porque sempre a gente se coloca em polêmica com o outro. Então, quando eu faço uma postagem lá falando de um político A ou B, muitas vezes o que eu estou fazendo? Tentando atacar o discurso do outro. Tá bom? Então, na verdade, ele parece referencial, mas em geral ele é bivocal. É muito difícil eu ter um discurso só referencial, tá bom? Mas eu tenho essas instâncias de análise, eu posso falar delas, tá bom? Então, posso prosseguir? Vou prosseguir, gente. Mais um pouquinho aí. Vão fazendo as questões, porque daí a gente volta, a gente conversa, né? E eu sei que não são questões claras, né, gente? São questões complexas. Mas vamos indo que as coisas vão ficando mais claras. Aqui eu trago alguns exemplos, né? De discurso bivocal. Então, eu tenho aqui um discurso bivocal de orientação única, que eu até comentei, que é o início da narração, 3 quilômetros de extensão. Era o que a notícia do jornal denunciava. O que eu tenho? Por que é bivocal de orientação única? Porque eu tenho autor e narrador. Né? Então, como o Zé bem pontuou, para o Bakhtin não é só narrador. É um narrador servindo ao autor. Então, eu tenho 2 discursos, autor e narrador. Tá bom? Esse discurso do narrador que serve para os objetivos da voz do autor continua aí. A mancha de óleo que surgia no rio Atibaia era enorme. Beleza? Só que agora, o que acontece? Esse discurso, ele vinha com uma orientação única, autor seguindo o narrador. Só que agora ele começa assim. E ele era um detetive ignorado nacionalmente. Aqui eu já começo com uma certa polêmica. Eu já estou atacando uma outra pessoa, que é o Maurício Fiasco. Eu não estou dando só uma informação. Então, aqui eu vou ter um discurso, digamos, bivocal, que a gente vai ver na sequência, de tipo ativo. Porque eu estou querendo, de alguma maneira, criticar o Maurício Fiasco. Agora, vocês vejam, isso dentro de uma mesma frase, de um mesmo parágrafo. Então, por isso que eu falo, às vezes, tudo é discurso bivocal. Se você olhar, for fazer uma análise bem acurada, bem detalhada, você vai ver que, às vezes, dentro de um parágrafo, você tem diferentes tipos de discurso bivocal. Não é só um tipo de discurso bivocal, porque tem o de orientação única, tem o de orientação vária e tem o discurso de tipo ativo. O de orientação vária, eu trouxe também um exemplo aqui, ó, lá grifado. Era muita honra. Por que era muita honra? Porque o narrador ele está ironizando, parodiando, né, satirizando, melhor dizendo, o Maurício Fiasco. Claro que não é honra nenhuma, mas aquilo de que o Maurício Fiasco se envaidece seriamente, então tem uma direção, eu me envaideço, o outro ironiza. Por isso que é de orientação vária, porque eles têm sentidos opostos. Para um é sério, para o outro é cômico. Vou seguir aí. E também não vou ilustrar tudo, gente, assim, porque senão a gente terminaria. Inclusive, tem outros aspectos dessa análise, como o discurso provocante, que eu nem vou comentar hoje, tá? Vamos pensar no espaço composicional. Tem o discurso do narrador. Veja, gente, que discurso do narrador não se confunde com a orientação da palavra. Porque no discurso do narrador pode ser de orientação única, o discurso do narrador pode ser bivocal, certo? Então são classificações diferentes. Aqui eu tenho um discurso do narrador, né? 3 quilômetros de extensão, papapá, papapá. É o narrador falando. É claramente um discurso do narrador. Até agora eu não dei a palavra pro Maurício Fiasco. Na sequência,
eu tenho um diálogo entre personagens, que é um outro espaço composicional. Então, o que eu tenho? O subgerente, sereno, mesmo ouvindo tantas acusações, é o finalzinho da redação, equivocada, ele diz: é o único momento em que nessa narração, especificamente, eu vou ter um discurso direto. Eu tenho os dois pontos, o famoso 2 pontos travessão. 2 pontos travessão. Aqui, gente, isso aqui é um diálogo entre as personagens, muito embora só se represente a voz de uma, porque a do outro é só relatada, né? Porque na sequência vem Maurício Boquiaberto negou, mas eu não trouxe a palavra direto do Maurício. Mas ainda assim eu posso falar numa espécie de diálogo entre personagens, ainda que em um personagem esteja em discurso direto e o outro no discurso relatado pelo próprio narrador. Tudo bem? Vamos lá, olha. Então, são espaços composicionais. Primeiro tem a narração, é o narrador falando. Eu tenho um outro espaço composicional, que é o diálogo entre as personagens. Nesse momento da narrativa, eu estou focalizando um diálogo entre personagens, entre o subgerente e o Maurício. Antes, né, eu vou voltar aqui um pouquinho rapidamente, gente, no slide anterior. Quando eu tenho aqui, ó, 3 quilômetros de extensão, era o que a notícia no jornal denunciava. A mancha de óleo que surgia no Rio Atibaia era enorme e ele era um detetive ignorado nacionalmente que nunca havia solucionado um caso que tivesse um raio de mais de 100 metros. Era muita honra. Veja, quem está falando aqui é o narrador. Ali no slide seguinte, o que a gente abre espaço? A gente abre espaço para a fala dos personagens. Personagens que estão em diálogo. Tudo bem? Vamos seguir aí. E a autoenunciação do herói? O que é essa autoenunciação do herói, gente? A autoenunciação do herói é quando o herói fala com o personagem principal. Bakhtin chama os personagens principais de herói. Então, é quando os personagens principais falam. E aqui a gente vai voltar em um ponto que eu já comentei, que é nessa narração específica, por vezes nós temos dificuldade de divisar se aquilo é uma fala do narrador ou se aquilo é uma fala do personagem. É o que acontece nesse trecho. Porque se aí, né, na parte que não está sublinhada, é claramente uma autoenunciação do herói, porque autoenunciação não quer dizer discurso direto. Pode ser discurso direto, mas pode ser a representação do discurso interior do personagem, o personagem falando. Então, aqui é o Maurício pensando. Os clientes, a partir daquele caso, teriam que marcar hora para visitá-lo. Ele teria secretário e um celular, não viveria mais às custas de sua mãe viúva, a fama o fascinava incrivelmente. Ele está pensando. Agora, na sequência, eu tenho a CETESB o contratara para descobrir a causa das manchas. Será que é o Maurício que ainda está pensando? Será que é o narrador que está relatando? Não sei. Pode ser uma autoenunciação do herói, pode ser um discurso do narrador, enquanto espaço composicional. Então, aqui eu posso ter espaços composicionais que se sobrepõem. E aí é que está, gente. Eles falam assim, nossa, mas tudo isso é confuso. O que o Bakhtin vai dizer? Ele vai dizer que é justamente isso que mostra a riqueza das relações dialógicas. Não é uma questão se é do narrador ou se é do personagem. Justamente a possibilidade de ser dos dois é que traz um ganho. Porque eu posso olhar e entender como de um e como de outro. Então, eu tenho uma riqueza que me é possibilitada, nesse caso, pelo próprio gênero. Porque isso é possível na narração. Se a gente voltar lá para aquela pergunta que o Zé fez, né, dos tipos de discurso. Em determinados contextos, eu tenho que deixar muito claro, eu já passo a palavra para vocês, Zé. Eu tenho que deixar muito claro se a palavra é minha ou a palavra do outro.
O Bakhtin até comenta, o Walashinovi comenta, desculpa, o Walashinovi comenta, em contextos científicos, políticos, retóricos, eu tenho que marcar que uma coisa é a minha palavra, que outra coisa é a palavra do outro. Por quê? Porque isso pode dar, inclusive, implicações. Olha, se eu pego, né, no meu discurso acadêmico e não marco que aquilo é a palavra do outro, é plágio. Se eu pego lá no discurso jurídico, né, não marco claramente o que uma testemunha disse, o que o réu disse, o que a acusação disse, eu posso ter um problema jurídico. Politicamente, vocês veem todas as discussões que há, porque um distorce a voz do outro. Agora, aqui na composição literária, para o Bakhtin, ela permite uma fluidez maior, um intercâmbio maior entre os diferentes tipos de discurso. Isso é um ganho. Então, não é uma questão de ser se é do narrador, se é personagem. A riqueza justamente vem o fato de estarem implicados, ser possível que esse discurso pertença aos dois ao mesmo tempo. E por que isso é tão importante? Porque pode ser de um, pode ser do outro. Sendo de um, por vezes, pode ser sério e para o outro pode ser cômico. Então, isso traz uma riqueza do ponto de vista da valoração da palavra para o discurso. Zé, pode falar, por favor. Então, a pergunta que eu queria fazer é em relação. Aqui você deu um exemplo que você tem um narrador e um personagem que são diferentes, né? Mas a gente tem algumas histórias, principalmente nas narrativas do Dostoiévski, algumas narrativas você vê que é o próprio personagem é o narrador, né? Então é uma autoenunciação. Você falou aqui que não tem esses limites, né? Que o mais interessante não é. Talvez você veja um conflito aí. Mas aí, quando o personagem é um personagem narrador, como é que fica essa questão da autoenunciação? Então, daí justamente o que eu vou ter? Eu vou ter uma confluência, né, dos três espaços composicionais. Gente, só para falar, assim, por exemplo, que nem discursos tipos, né, de orientação da palavra. Discurso referencial, discurso objetificado, discurso bivocal. Didaticamente, e até para a gente, né, fazer análise, é bom que a gente veja, ó, tem esses três critérios. Mas o que você vai ver efetivamente no seu dado, naquilo que você vai analisar, que às vezes eles estão imbricados, eles estão juntos. E no caso aí desse personagem narrador, você vai ter isso o tempo todo. Porque você vai ter um personagem cuja autoenunciação é discurso do narrador. E, ao mesmo tempo, na hora que esse personagem entrar em diálogo com outros personagens, eu vou ter os três espaços composicionais juntos. Eu tenho um narrador, que traz a autoenunciação dele, mas que está em diálogo com os personagens. A meu ver, né, assim, a partir da leitura que eu faço para ti, isso não é um problema. Isso é uma característica. Eu sei que é complexo, eu sei que é assim, não é usual se pensar nisso, mas é justamente para mim a riqueza dessa abordagem bakhtiniana. É como ele consegue ver que dentro de um discurso aparentemente liso, vou usar essa palavra, homogêneo, há extratos, que são extratos de relações dialógicas. E aqui, o que ele vai dizer, inclusive, gente? Que não é uma questão de variedades linguísticas. O que faz as relações dialógicas não são as variedades linguísticas. Não, não é isso. É essa estratificação das relações dialógicas, né? A gente viu em termos de orientação da palavra, estamos vendo em termos dos espaços composicionais, dos tipos de discurso que a gente vai ver. Então, assim, é todo um modo diferente de olhar para a narração. Daí, não me fizeram essa pergunta, mas eu estou, né, antecipando uma pergunta, Lucas, e se eu pego esse instrumental analítico complexo que o Bakhtin fez? Gente, pensa, ele refletiu nisso durante anos. Se a gente pensar, ele passou a vida dele, né, são 50 anos de produção intelectual para ele falar isso. Então, realmente não algo assim, evidente. Muitas vezes, assim, quando eu tenho essa impressão, lendo Bakhtin,
você fala assim, gente, mas como ele conseguiu perceber isso, né? Isso foi muito esforço intelectual, foi muita reflexão, né? Foi muita análise, não é algo evidente. Por que eu estou dizendo isso? É difícil da gente explicar, é difícil de entender no primeiro momento, mais difícil ainda é a pessoa ter pensado tudo isso. Então, realmente é algo complexo, né? Que é, Mas, ao mesmo tempo, por isso que traz essa riqueza, por isso que traz essa força, né? Até tem um texto que eu concordo muito que a Beth fala, né? Que assim, hoje, né? Ela não fala com essas palavras, eu tô falando por ela, mas assim, o Bakhtin, ele é incontornável. Não tem como você desconsiderar, porque ele tem uma. O Bakhtin que lê-se o círculo, né? As reflexões deles são tão complexas, são tão pungentes, né? Tão ricas, que é difícil de eu querer ignorá-las. É muito difícil de eu conseguir ignorá-las. E por isso, justamente, que as críticas que eles fizeram são tão famosas, porque não são críticas superficiais, são críticas profundas de quem entendia aquilo profundamente. Mas só voltando lá na questão das variedades sociais, né? Não são variedades sociais. Veja que ele fala assim: tem gente, né, que fala que o Dostoiévski fala sempre a mesma coisa, que ele não muda, né? Mas, olha, é um modo de olhar, porque às vezes a pessoa está buscando regionalismos, variedades, mas para ele, o que ele está olhando é que não, gente, veja a riqueza das relações dialógicas que eu tenho entre esses diferentes instâncias, porque ele não coloca no debate dialógico só personagem, ele traz o autor, ele traz o narrador, tá bom? Pode falar. então são três instâncias que estão aí nesse espaço composicional, né? O autor, o narrador e o herói, ou né? E aí, em alguns momentos, eles vão coincidir, eles vão na mesma linha de orientação, e algumas vezes eles vão entrar em conflito, né? E aí, no caso, eu acho assim, o discurso autobiográfico, né? O gênero, biografia, né? Então, a gente teria aí uma concordância com essas três instâncias. É o que eu falo, você hoje está com a polêmica. É porque esse espaço da autoenunciação, eu falo isso porque a Joyce está até aí, né? E a gente está lendo muito a Conceição Evaristo, né? E a Conceição Evaristo, quando escreve, ela coloca um pouco da vida dela, né? Ela é ao mesmo tempo ela é uma ideóloga, a gente não pode negar, porque ela tem toda uma questão com a defesa da mulher negra, né? Então ela assume um papel. As personagens, de alguma forma, às vezes vão para uma direção diferente, mas a gente observou que tem um cunho. Tudo que ela escreve é baseado em alguma experiência, ou que aconteceu com ela, ou, né, então, Olhos d'Água é uma experiência que ela se pergunta sobre os olhos, a cor dos olhos da mãe. Né? Então, é algo que aconteceu na vida dela, né? Mas aí você tem o encontro aí, né? Como é que ela, né, costura isso, né? Enquanto um narrador, um, um autor que tem ali um projeto de dizer, e o personagem, que ao mesmo tempo é um pouco do retrato dela, né? Então são três instâncias. E como é que a gente pensa esse espaço composicional? Elas estão sempre concordando, elas estão em embate, elas estão. Como é que a gente pode fazer a leitura disso até em sala de aula? Eu fico pensando nessas coisas também, né? Porque tem uma autoenunciação aí, né? Então, Zé, aí por que eu brinquei com vocês essa questão do polêmica, né? Porque assim, eu já participei de discussões, de trabalhos que falam sobre autobiografia, né? E o Bakhtin, ele discute a autobiografia, gente. Então, tem um texto dele, é um dos textos que eu particularmente mais gosto, é um texto longo, complexo, né? Mas para mim imprescindível, que é o autor e a personagem na atividade estética. Tá lá na estética da criação verbal. O que acontece? Olha, ele vai falar assim, né, da autobiografia. A gente volta lá naquela questão do ético e do estético. Uma autobiografia, ela está no plano do ético ou do estético?
Quando se tornou autobiografia, ela já é estético. Não tem mais o compromisso ético, ela já está apartada da vida corrente em aberto. Olha, os dados, né, assim, os fatos, eles são dados em um tempo e espaço diferente. Não é aquele da vida em aberto, que eu não sei o que vai acontecer, eu estou rememorando. E ainda que eu esteja falando de mim, esse que eu estou falando já se tornou objeto estético para mim. Então, ali é um sujeito estético, né? Ele até fala do pintor, do autorretrato do pintor. Não é o pintor. E para eu fazer o autorretrato, eu preciso de um posicionamento diverso. Então, enfim, eu não sei te falar como se dão lá a questão, no caso do Evaristo, do espaço composicional, dos tipos de discurso, da orientação da palavra, da amplitude do diálogo, que eu teria que pegar, ler e fazer essa análise, por exemplo, né, que pode ser feita. Mas, a meu ver, se você quer fazer uma análise bakhtiniana, você pode fazer uma análise não bakhtiniana, e falar sobre autobiografia, seria muito interessante ler esse texto do Bakhtin, em que ele fala sobre isso. Né? Eu falei aqui da polêmica, porque às vezes você vai em uma banca, e você fala para esse pesquisador, né? Olha, uma coisa que o Bakhtin está falando é isso, ali já é estético, tal. Então, é uma outra maneira de ver, né? É uma maneira específica que ele vê. Então, assim, essa autobiografia, para mim, ela já está no campo da estética, tá bom? Bom, gente, vamos lá. Ainda em termos de espaço composicional, a gente pode ver aqui, né? Eu não sei se alguém... Deixa eu voltar aqui, se alguém perguntou. Vou ver se não, né? Então, eu tenho uma autoenunciação do herói, que a gente já viu, porque eu venho com o discurso do narrador, aí chega em um determinado momento que eu já não sei mais se é o narrador que fala ou se é o personagem. Então, depois desse trecho longo aqui, né, foi até a estação de água, tal, tal, tal. O produto também era mais eficaz quanto ao escândalo. 3 pontos. Escândalo Ixi, gente, peraí, desculpa. Quanto ao escândalo. 3 pontos. Escândalo, isso mesmo. O que parece? Parece que o narrador ele está dialogando com o herói, né? E o que eu tenho? Provavelmente, aqui, talvez seja, nesse trecho grifado em vinho e itálico, a voz do Maurício Fiasco, certo? Então, escândalo, isso mesmo. Talvez fosse a chave para a chave do enigma. Causar escândalo na mídia para encobrir uma conspiração maior. Mas quem permitiria tal desastre? O subgerente? Não. Aí eu tenho 3 pontos de novo, passo para outra voz, que é a do narrador. Era a primeira coisa que vinha à cabeça do Maurício. Muito óbvio. É a autoenunciação do herói que está falando para ele, não é muito óbvio, ou é o narrador que está falando? Não sei. Aí vem o Maurício. Maurício não podia negar que era um fiasco. Aí, como que respondendo ao narrador, veja como essa narrativa ela é muito específica. Porque eu tenho um diálogo não entre personagens. Eu tenho também diálogo entre personagens quando o Maurício conversa com o subgerente. Mas aqui parece haver um diálogo entre narrador e personagens, que é algo muito difícil de acontecer. Acontece, por exemplo, né, numa obra muito comentada pelos bakhtinianos, que é o Duplo do Dostoiévski, que aqui acontece também. Então, Maurício não podia negar que era um fiasco. Isso é uma fala do narrador, mas aí parece que o fiasco responde ao narrador. Mas, claro, o subgerente o contratara porque acreditava na capacidade, não acreditava na capacidade dele de desvendar o caso. E aí ele segue. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem autoenunciações do herói, que eu gostaria, do meu ponto de vista analítico, que fosse bem fechadinho, mas o que acontece?
dentro da autoenunciação do herói, no meio, entre aspas, né, permeando ali a autoenunciação do herói, existem discursos do narrador, certo? Especificamente nessa redação. Existem redações que não, gente. Existem redações que eu analisei que isso é muito claro. Então, você pega lá um parágrafo inteiro, até longo, que é só o personagem pensando. Só ele. Aí, beleza, é uma autoenunciação do herói muito clara. Mas nesse caso, não. Nesse caso, a gente tem intermitente a autoenunciação do herói, discursos do narrador. Eu vou seguindo, qualquer coisa, vocês vão dando uns gritos aí. Aí eu vou falar do aspecto dos modelos e modificações da transmissão do discurso alheio, trazer um exemplo do discurso indireto analítico objetual. O que é discurso indireto analítico objetual? Meu Deus do céu! Discurso indireto, que vai analisar um objeto, que vai fazer do que o outro fala um objeto. Então, o que importa no indireto analítico objetual não é o modo como eu falo, não são as minhas expressões típicas, as palavras típicas, mas é exatamente o que eu disse. Eu quero transmitir o conteúdo que o outro falou. Então, assim, ó, se você recuperar lá a proposta do vestibular da Unicamp, você vai ver, né, que de fato na notícia falava que havia 3 quilômetros de extensão, que era isso que o jornal falava, que a mancha de óleo tinha surgido. Veja, aqui eu não estou marcando, por exemplo, com aspas, nenhuma expressão típica de alguém. Se eu estivesse marcando, eu estava no discurso indireto, analisador da expressão, como está na versão anterior, né? Em que eu vou analisar a expressão do outro. Não analítico verbal nessa versão nova de Marxismo e Filosofia da Linguagem. Não é o caso aqui. Aqui não me interessa o modo típico de falar do outro, mas o que o outro disse. Tá? Então, digamos assim, gente, é um discurso indireto simples. Ele vai só dizer o que o outro disse. E eu teria o discurso analítico verbal, que é quando, além de dizer o que o outro disse, eu quero marcar o modo como o outro disse. Aquela palavra que o outro disse, aquela palavra preconceituosa que o outro disse, aquela palavra regional que o outro disse. Eu quero marcar ou eu, querendo ironizar esse outro, eu vou sublinhar uma palavra que ele disse, tá bom? Mas aqui não. Tem, por exemplo, um discurso analítico objetual. Na tese, o que eu fiz? Eu fui analisando linha por linha, digamos, né, da redação. Não vou fazer isso aqui, só estou dando um exemplo. Esse trecho, inicialmente, para mim, é um discurso analítico objetual. Só estou reportando o que o outro disse em discurso indireto. Um exemplo, tá, gente, de discurso direto preparado. Não sei se vocês se lembram, mas existem inúmeras modificações, eu não vou trazer todas. O que é o discurso direto preparado? É quando o discurso do narrador vem e ele prepara o discurso do personagem. Então, vem aqui, o produto era mais eficaz quanto ao escândalo. Escândalo? Então, é como se o narrador preparasse a resposta do personagem. Ele vai preparando para que haja a emergência do discurso do personagem. É um dos tipos de discurso que o Wallashinov vai relatar lá em Marxismo e Filosofia da Linguagem. Depois eu posso deixar para vocês os slides, tá? Se vocês quiserem. E também, claro, vou ficar à disposição aqui ao final para as dúvidas. E também, gente, depois, peguei lá o PDF, li, ainda estou com dúvidas, vocês podem me procurar que eu vou, dentro do possível, tentar esclarecer. Não sei se as explicações vão ser claras, mas a gente vai tentando, tá bom? E aqui trago também um exemplo de discurso indireto livre. Né? Talvez fosse a chave do enigma. Causar escândalo na mídia para encobrir uma conspiração maior. Mas quem permitiria tal desastre? O subgerente? Não. Muito óbvio. Tudo isso aí que eu grifei, do meu ponto de vista, é um discurso indireto livre. Porque eu não sei se quem fala é o narrador ou se quem fala é o personagem. Será que é o Maurício pensando, essa é a chave para o enigma? Ou não? É o narrador reportando essa hipótese do Maurício. Então, quando eu tenho um discurso, esse tipo, aí para mim, é um discurso indireto livre. Tudo bem?
Bom, vamos lá. Aqui, gente, já para encerrar mesmo a exposição, eu fico aberto aqui às questões. O que que acontece? Eu passei por vários pontos, eu sei que, obviamente, não foi possível acompanhar todos, porque são questões complexas, né? A gente teria que ir bem em cada um daqueles pontos para a gente fazer análise, você refletir, enfim. Mas o que que eu quero mostrar com isso? Aquilo que o Bakhtin chama de complexo de relações dialógicas, que é o fato de que em um enunciado eu tenho várias nuances de relações dialógicas. Então, relação dialógica, gente, não é só eu retomar uma ideia de outro. Não é só isso. Existem instâncias diferentes. Então, por exemplo, nesse pequeno trecho aí, talvez fosse a chave do enigma. Causar escândalo na mídia para encobrir uma conspiração maior. Mas quem permitiria tal desastre? O subgerente? Não. Era a primeira coisa que vinha à cabeça de fiasco. Muito óbvio. Maurício não podia negar que era um fiasco, mas claro, o subgerente o contratara porque não acreditara na capacidade dele de desvendar o caso. Em termos de amplitude do diálogo, Acho que congelou, né? Congelou, Tá, gente? congelou, professor. Sim. Será que ele caiu? Se ele caiu, ele está voltando. Ele volta, ele volta. É um tema complexo, né, gente? Vocês têm alguma dúvida até aqui? Perguntas? Que aí a gente já vai anotando, né? Ninguém. Deixa eu ver se tem alguma coisa escrita aqui. Nesse momento. Ué, o que aconteceu? Ah, você fez. Professor, eu tenho essa pergunta para ele, viu? Acabei de colocar no Tá, chat para o Lucas. tá. Na sua tese tem a seguinte citação de Bakhtin, Voloshinov: o erro fundamental dos pesquisadores que já se debruçaram sobre as formas de transmissão do discurso de outro é tê-lo sistematicamente divorciado do contexto narrativo. Tá. Quando ele chegar, vamos ver se a gente pergunta, né? Professor, eu queria perguntar a ele também, talvez o senhor possa formular essa pergunta para mim, sobre a voz da Emília. A Emília seria a voz do autor, né? Seria, assim, um discurso bivocal único? Eu não sei se eu consegui entender direito. Mas eu poderia formular essa pergunta para mim? O senhor está sem som, professor. Não, eu vejo a Emília como uma personagem, né? Existe o discurso do autor, a personagem e o narrador. O mais próximo ali, mesmo assim, porque o autor é aquele que faz o projeto de dizer, né? Que constrói a arquitetônica. O narrador é aquela instância ali que vai contando, né? Mas que de alguma coisa tem um diálogo muito, embora foi o que o o Lucas apresentou para a gente, né? Aquilo que o Lucas Marcel apresentou para a gente, que, na verdade, ali é constitutivo no texto a figura do autor, né? Como ele falou, né? Embora você não tenha ali uma manifestação da voz ali, mas ele está ali o tempo todo constituindo o texto. E as personagens, né? São essas três. A Emília é uma personagem, né? Isso não quer dizer. Aí tem a questão, né? Será que ele pode. Aí a questão é: ele pode colocar palavras na boca de Emília? Né? Talvez isso
seja uma coisa interessante, né? Eu mandar uma mensagem para ele, porque se ele caiu, deixa eu perguntar aqui. Aqui, faltou. Ele está dizendo que está tentando voltar. Caiu, pois é. Estamos aqui. A gente entrar com o link de novo. Por outro o quê? Como é que é o nome daquela? Tem Google, tem. Não. Aqui por outro. Como é? Mozilla. Mozilla, tem o que mais? Quais são os que. Mozilla é dos lobinhos, né? Vamos aguardar, porque ele está tentando entrar, mas acho que não está conseguindo. Deixa eu ver aqui o que ele está falando. Pois é, tudo bem? Não, sabe o que foi? Acho que foi alguma coisa aqui na rua de casa, porque caiu a internet minha e dos vizinhos, Eita! mas aparentemente já voltou. Então daqui a pouquinho eu já devo estar entrando de novo. Pois é, tudo bem? Não, sabe o que foi? Acho que Opa, foi deixa eu desligar alguma coisa aqui. aqui na rua de casa, porque caiu a Opa, internet minha e dos. bom, parou, desliguei. E pior que eu deixei o som ligado, né? Tá, a internet dele lá caiu, né? Vocês escutaram? Vocês escutaram o que eu falei? Escutamos, escutamos, mas e o senhor deixou o som ligado? Deu para ele Isso ouvir aí. ele dizer assim: Oi, Zé, sei lá o que, tranquilo. Não veio ele xingando, ele reclamando. Não, mas é porque as coisas a coisa da educação à distância, das redes sociais, ela é muito boa, porque a gente pode estar longe se comunicando, mas ao mesmo tempo tem os momentos que não funciona, né? Olha, Aí faz parte. uma qualificação, uma defesa de. Olha, ele voltou. Que bom que voltou, Lu. Faz parte do processo. Hoje você pegou meu cenário, hein? Aí eu roubei esse cenário, foi? Eu estou usando esse aqui agora. Professor, que saudade de suas aulas. Vou aproveitar que o Lucas está Oh, meu travadinho. Deus. Ô, professor, olha, nós, eu, Graça e Célia, vamos visitar o senhor lá em Itabaiana, Eu viu? quero ver, quero Ai, que ver. olha, uma saudade do senhor, professor, tá tão cheio. Oh, traga uma sobremesa. Ó, diga lá no WhatsApp qual que o senhor gosta, o que o senhor prefere que a gente faz. Tá certo. Lucas, você já está aí, Lucas? Ele entrou e saiu, né? Acho que aconteceu É, alguma porque coisa. travou de novo, professor. Eita! Momento de comercial. Deixa eu ver aqui. Eu acho que como a internet da região dele está ruim,
saiu de novo. Professor, Talvez ele não não, consiga não concluir. tem problema. É até meio-dia, né? Se ele puder ficar, a gente fica. A gente espera, professor. Vamos aqui, né? Batendo Tá bom, papinho. vamos esperar. Vamos esperar. Eu vou desligar aqui, vou beber uma aguinha aqui rapidinho. Zé, voltei. Ele disse que ia beber uma aguinha, vem já. Tá bom. Obrigado, viu? Deu certo, né? Graças a Deus. Olha, essas internets são assim. É Porque assim, verdade. aqui a gente compartilha também a internet com os vizinhos, né? Mas Mas quando cai, cai de tudo. Cai de todo mundo. eu vi que todo mundo caiu. Eita. Estava no último slide aí. Então, gente, o que que acontece? A gente vê aqui que você tem, em termos de amplitude do diálogo,
um microdiálogo. Em termos de tipos de discurso, um tipo de discurso bivocal de tipo ativo, se eu entendo que aí nessa autoconsciência entre esses dois, por exemplo, nesse trecho eu tenho um discurso indireto, analítico objetual, né, talvez fosse a chave do enigma, e o discurso Está falhando. indireto livre. Em algumas Oi, questões. Marcelo. Oi? Parece que o disco está falhando. Pelo menos, estou escutando, às vezes eu escuto você e às vezes não consigo lhe escutar. É impressão minha ou todo mundo está desse jeito? Para mim, travou também. Travou também, né? E, eu acho que a gente não conseguiu escutar o seu raciocínio nesse primeiro momento, porque estava tava falhando. Sim, tá dando umas falhadas. Enfim, então acho que eu vou até aproveitar, né? Então, basicamente é isso, a gente consegue ver todas as relações aí. Só para encerrar, daí a gente abre para as perguntas e eu fico mais tranquilo. Aqui estão as referências, tá, gente? Depois eu posso passar para você, para o Zé, os slides. E as redes sociais. Está falhando bastante, mas aí estão as redes sociais. Oi, Eu Lucas. estou te ouvindo, estou te ouvindo. Eu estou vendo que está dando algumas oscilações, mas acho que aparentemente não caiu mais. Mas está oscilando sim, Zé. Estou te ouvindo. Aham. O que a gente pode fazer é esse finalzinho, depois a gente pode gravar e deixar lá para todo mundo ver, né? No outro momento, ou a gente pode tentar aqui conversar mais um pouquinho, né? Vamos ver se não oscila tanto, né? Sim, Aí você fechou nessa conclusão, né? Que era os três, se você puder voltar para aquele slide para a gente dar uma olhadinha. posso sim. Que aí, quando a gente trabalha com essa questão do complexo, a gente tem que levar em conta esses quatro. A gente chamaria microdiálogo, discurso bivocal, autoenunciação e discurso indireto. Isso a gente chamaria de quê? De complexo de Olha, relações? isso, complexo de relações dialógicas. Olhar para vários aspectos das relações dialógicas. Uhum. E aí, então, a gente teria um modelo de análise de relações dialógicas, né? Isso, um modelo. Aí a pergunta que eu faço, né? Elas se dão no interior do texto, né? Aquela discussão que a gente falou, né? Das relações dialógicas que se dão no plano interno, não é isso? Ou eu estou equivocado? Também pode. Porque você chegou a falar, porque quando a gente falou de intertextualidade, falou da relação do texto com, com essa relação externa, com aí eu fico pensando aqui, porque você chegou a falar de relações dialógicas internas e relação dialógicas externas, né? Talvez esse espaço da intertextualidade estivesse marcado numa relação externa. E, e esses discursos seriam internos, ou eu estou errado ainda? Não, tá certo. Assim, aqui a gente está focalizando principalmente, né, relações dialógicas internas. Claro que para essas relações dialógicas internas também entram nelas relações dialógicas externas. Uhum. E aí a Mari fez uma Porque, pergunta. por exemplo, quando. Desculpas, é? Não, você termina aí, depois eu faço a pergunta que a Mari fez no chat. Tá certo. Então, por exemplo, quando o narrador faz referência à mancha de óleo,
é uma relação dialógica externa, porque isso estava numa notícia de jornal que não integra esse enunciado, que não integra esse texto. A própria ideia de um personagem que é um detetive, né, um repórter investigativo, também é uma relação dialógica externa, porque faz diálogo com a proposta de redação do vestibular. Uhum. E a Mari faz a seguinte pergunta. Na sua tese, tem a seguinte citação de Bakhtin e Voloshinov. O erro fundamental dos pesquisadores que já se debruçaram sobre as formas de transmissão do discurso de outrem é tê-lo sistematicamente divorciado do contexto narrativo. Gostaria que você explicasse essa passagem. Obrigada, Mari. Ô, Zé, eu vou pedir, por gentileza, que se você puder repetir, porque a conexão falhou, eu só escutei o início. A pergunta está no chat, Ah, tá né? bom. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. O chat para mim tá em branco. Eu não sei se porque eu entrei depois. Eu Assim, acho que sim. Peraí, deixa eu copiar de novo, deixa eu copiar e colocar ela de novo na... Pronto, acho que agora ela entra, né? Não sei se entrou para você. sim. Deixa eu encostar a porta aqui que eu fui lá ver a conexão. Olha, então, o que acontece, né? O que o Balachinov está falando aí, gente? Que muitas vezes a gente olha assim, ó, existe o tipo de discurso direto, existe o tipo de discurso indireto, existe o tipo de discurso indireto livre. Só que eu não estou olhando que esses tipos de discurso, eles estão sempre em um determinado enunciado, em um determinado texto, ou seja, que eles estão relacionados. Por isso que eu tenho que olhar o discurso alheio e o discurso autoral, né? O discurso de outrem, que é o discurso alheio, e que aí nessa primeira versão de marxismo é o contexto narrativo, e na versão atual vai ser chamado de discurso autoral. Então, eu estou olhando a relação entre o autor e o discurso que ele cita. E muitas vezes eu olho só para os tipos de discurso, sem olhar essa interação entre o contexto autoral e qual é o motivo de eu trazer um determinado tipo de discurso, e não olha essa interação, então, entre o autor e o discurso citado. É sobre isso que ele está falando aí, nesse trecho. Não sei Mas se é claro, se Mari puder falar, sim, se ela quiser. eu acho que a Mari, além disso, ela tinha uma outra questão, que era sobre a questão do Monteiro Lobato com a Emília e essa relação. Ela estava conversando aqui antes, quando você não estava, Sim. né? Será que ela não consegue abrir o áudio, Ah, talvez? Mari, você quer falar? Consigo abrir o áudio, mas eu prefiro que o professor faça a pergunta. Não, não, O faça senhor você. entendeu, professor, pergunte. Tá bom, Mari, o Zé faz a pergunta. Então, a Mari estava perguntando sobre essa relação da personagem Emília com o autor Monteiro Lobato e o narrador que se coloca lá na obra do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Então, ela estava querendo saber sobre as coincidências. Eu não sei se é isso, Mari, que você estava querendo colocar, se era sobre as coincidências, porque ela estava perguntando se era a mesma, se era a mesma. Aí eu disse que não era a mesma instância, porque a personagem Emília é uma. Mas é como se a Emília fosse uma espécie de porta-voz do que o Monteiro Lobato gostaria de dizer. E ela Uhum. queria saber que relação é essa, né? Que relação é essa quando você pega um personagem para ser porta-voz do autor, né? Não sei se é isso. E se encaixa daí em qual discurso desses que você explicou para a gente? Porque Voltou, né? Desculpa.
Mari, então acho que o que você está me perguntando é qual modelo e modificação de transmissão, né? Ou não, é tipo, assim, pela sua pergunta, tá bom? Não estou lendo, não sei, mas assim, pela sua pergunta, eu diria que é um tipo bivocal de orientação única. É quando o discurso de uma personagem serve para a finalidade do autor. Então, eu tenho duas vozes, autor e personagem, mas na orientação que o autor propõe. Uhum. Assim, E sem aí, analisar a obra, tá? Eu diria que é isso. Quando a personagem agora, serve para a ele, finalidade do autor. agora, inclusive a obra do Monteiro Lobato é muito polêmica, né? Porque às vezes a gente não sabe se o que ele coloca na boca da personagem é uma ironia Imagina. ou é, ou é um traço, porque, por exemplo, ele fala, às vezes, assim, Emília fala que essa negra beiçuda, se ele está querendo denunciar o racismo ou se é uma fala racista, entendeu? Tem horas que parece que a gente não sabe se ali tem uma ironia ou se tem Uma uma discordância ou uma concordância. Aí, vamos supor, se ele concordar, tiver lá na fala do personagem, Zé, eu acho que mais uma vez, discurso bivocal de orientação única. O personagem fala o que o autor quer. Se for para criticar o personagem, é discurso bivocal de tipo ativo ou de orientação vária. Eu diria mais que é de tipo ativo, porque ele está polemizando com esse personagem, tá? é uma discussão infindável, vocês já viram, né? É infildável, mas assim, a gente vai fazendo as nossas opções, nas análises, e também às vezes a gente muda, né? Ah, é muito Os bom. nossos posicionamentos lá. A Ana Célia pergunta assim: olha, no texto do João do Rio, O Homem de Cabeça de Papelão, qual é o discurso presente? Então, Ana, eu amo esse texto a propósito, mas não sei, eu teria que parar e ler e ver, porque acho que não deve ter um tipo, devem haver tipos de discursos ali, vários tipos, várias orientações de palavras, amplitudes de diálogo, espaços composicionais diversos, quais são. É uma análise, gente, que ela é demorada um pouco, esse tipo de análise, assim, e longa. Ela rende uma análise longa. É verdade. Me parece que tem um traço de ironia muito grande, né? Mas eu acho que tem momentos que vai ter um tipo de discurso e outro, né? Porque um texto nunca é composto de um tipo de discurso só, né? E desses complexos de relações, né? Acho que em cada Imagina. momento vai ter muita coisa, né? Pois é, Zé. Então, justamente por isso que Falhou de novo. às vezes você lê lá alguém fala assim. Primeiro que a gente está vendo que existem vários tipos de discurso bivocal. E em cada passagem do duplo, eu vou ter determinados tipos de discurso bivocal. Então, não tem como eu generalizar, né? Eu tenho que, de fato, parar e ir lá fazer a análise. Tá falhando. Tá falhando? Tá um pouquinho. Eu estou ouvindo vocês bem. Tá bem. Mas eu acho que a gente conseguiu concluir. Eu acho que a gente vai dar meio-dia agora, né? E eu acho que o diálogo foi muito, muito interessante, né? Eu acho que as meninas vão sair com os meninos e as meninas, né? Quero mais palestra. Mas vai ter, porque o professor Lucas Marcel também vai estar na sexta-feira, né? E eu acho que essas questões que ele trouxe, de alguma forma, voltam, né, na sua próxima fala da sexta, não é? Tá certo, Zé. Realmente, aqui para mim também voltou a Tá, né? oscilar. Então, o tempo foi pouco, está dizendo aqui, e a gente agradece imensamente agora o professor Lucas Maciel.
E a gente vai, a conversa continua, mais tarde a gente tem, 2 horas a gente tem a abertura oficial, e a gente encerra por aqui, e agradecendo muito ao professor e também a nossa plateia, né, que ficou aqui firme, brava, né, assistindo interessada e com as questões aí que estão trazendo, né? Tá? Muito bom, maravilhoso esse momento. Parabéns aos dois Gente, professores. obrigado, viu, Zé, pelo Tá? convite. Obrigado a vocês que ficaram aqui. Eu sei que alguns pontos podem ter ficado confusos, mas vocês podem me procurar que eu vou respondendo todo mundo, tá bom? E também tem um site, né, que você tem muitas explicações, coisas que você falou aqui já tem lá também, né? Mas Tem aqui no eu acho que ficou bem YouTube, no explicadinho. Instagram, podem me procurar, no Facebook, estou pelas redes aí, gente. Então a gente vai se despedindo, tá? Muito bem, Maria. Espero que você tenha gostado, viu? José Clebson também, parabéns, ótima Eu palestra. ainda não concluí, mas ele é muito bom. Muito bom. Tirou muitas dúvidas. Obrigado, viu, Maria? As três alunas do professor Ricardo, Maria das Graças, Ana Célia e Mari, estão com essa obra, viu? Olha. Tá bom, gente. Elas leram seu trabalho, assim, fizeram seminário, tudo, foi muito bacana. Tá Né? ótimo. Rendeu muitos slides, Lucas. Sim, muitos slides. Eu já fiz pensando nisso, viu? Ai, ai. Stephanie, parabéns, amei a palestra. Inclusive, nós discutimos esse. Foi assim, é porque é complexo, né? E a gente estava começando, tá? Mas foi muito bom. Muito bom. E Mas tá bom, viu, gente? E Lucas, na época que nós lemos a sua tese, né, que até apresentamos para o professor, nós ficamos pensando como são os textos reais, né? Aí você apresentou hoje para nós a dissertação, ou a redação do vestibular mesmo que você usou. Então ficou bem mais profundo, bem mais explicado. Só que assim, como você disse, quando se a pessoa se debruça há muito tempo, se a pessoa tem um vasto conhecimento de Bakhtin, aí ela consegue ter outra visão. Então, nós ainda estamos, né? Confesso, nós estamos ainda estudando, caminhando, tentando construir essa bagagem de conhecimento, viu? Ah, mas é um caminho muito bonito, viu? Vocês vão trilhar. Obrigadão, viu, gente, pela recepção, pela atenção e pelo convite, Zé. E a gente se vê então na quinta, viu? É na quinta ou na sexta? Acho que é quinta-feira às 7. Peraí, é na quinta? Oh, meu Deus, o organizador está péssimo. Está na quinta, então vamos lá. Então, grande. Não, acho que é na sexta. É na sexta? Tudo bem. Deve ser, acho que é na sexta. Deixa eu ver aqui rapidinho. Então, deixa eu desligar aqui também a gravação, né? Para a gente Depois eu parar. vejo lá. Ah, então tá. Então depois a gente. Mas é quinta ou é sexta? É Mas o sexta, importante. Zé, é sexta. Eu que tô doido. Então, um grande abraço, gente, e até mais tarde. Abraço.